Oi pessoal, eu sou a Jéssica, sejam todos bem-vindos ao meu canal. A gente vai fazer a pintura dessa linda Lara Croft hoje. E é o seguinte, eu tô iniciando agora na impressão 3D, né, principalmente na pintura de action figures. E então a gente vai ter bastante erros e poucos acertos, né? Mas vamos iniciar lá, eu comecei com a base, eu vou fazer um dry brush de cinza em cima desse preto, né? Ali tudo que é rocha eu tô fazendo um dry brush pra ficar aquele aspecto de rocha mesmo, né? Como vocês podem ver, no começo já começou dando errado, né? Porque a minha cor não tava dando certo. Mas eu consegui acertar ali, ó. Se vocês forem reparar, com o tempo ele vai ficando um pouquinho mais claro. E eu vou conseguindo ali dar o tom que eu quero pra pedra, né? A base, ela tá toda preta, mas tem um pouco de pré-sombreamento ali nas árvores e tal, pra depois eu vir com a pintura e ficar mais fácil, né? Eu misturei ali um branco com preto, então por isso que foi difícil de eu conseguir chegar no tom que eu queria chegar ali no início da base. Mas, ó, se vocês verem agora, eu consegui acertar e tá ficando legal, ó. Tá parecendo bastante com pedra. Deu uma carregadinha ali no pincel numa parte, né? Mas vai dar certo. Confia no processo. É sempre assim, né? A gente começa a pintura, a gente começa achando que vai dar tudo errado, mas quando chega lá no final, a gente vê que valeu a pena e que deu certo. Ó lá, se vocês perceberem, ficou bom, né? Eu achei que a cor ficou boa. Aí eu vou vir com um pouquinho de marrom, um wash marrom, pra dar aquela sensação de sujeira, sabe? Então eu passei um pouquinho, bem pouquinho de tinta e fui logo já tirando com o papel pra não ficar muito marcado, né? Porque é uma rocha ali que tá há bastante tempo, então ela tá suja, né? Um pouquinho de terra. E agora eu vou vir com um pouquinho de preto também, eu acho preto, pra marcar bastante ali os vincos, né, das pedras. Então eu coloco um pouquinho de preto ali, de dry brush preto, dry brush não, né, wash preto, pra marcar bem. E tira também um pouco desse cinza, que ficou um pouco claro. Então eu vou colocando ali o wash preto pra tirar essa cor, né, essa claridade, pra deixar um pouco mais escuro. Aí o resultado ficou mais ou menos assim. Agora eu vim com o marrom para passar no tronco ali, né, que tá em volta dessa pedra, dessa base. Olhando assim parece que não dá nada, né? O negócio não tá ficando bom. Mas igual eu falei pra vocês, confia no processo que vai dar certo. Eu não tenho muitas cores de tinta, então a maioria das cores ali foi misturado. Misturei com outras tintas, então eu não vou saber bem ao certo dizer pra vocês quais são as cores que eu fiz. Esse marrom, por exemplo, eu misturei, se eu não me engano, o azul, preto e um pouquinho de marrom claro que eu tinha. Aí ficou nesse tom. Eu passei tanto lá naqueles galhos que estavam envolto da rocha, quanto nessas pedras aí que também tem alguns cipós, né? Então também vou passar ali o marrom para marcar os cipós. Então eu faço isso em todas as peças que tem cipó ou tronco, eu tô passando essa cor. Agora eu vou pegar o tronco maior, que é onde a Lara Croft fica em cima, né? E vou passar essa mesma mistura. Eu dei um pouquinho mais escurecida nesse tronco, porque ele tem um aspecto de ser mais velho. Então eu fiz um pouquinho mais escuro a tinta embaixo, né? E em cima depois eu venho com uma tinta mais clara, né? Eu faço um marrom mais claro para passar em cima.
Eu não sou muito adepta de usar o aerógrafo. Eu uso, depois vocês vão ver que eu vou usar para pintar a pele da Lara, mas eu gosto mais de usar o pincel, sei lá, parece que eu tenho mais controle, assim, do que eu tô fazendo. Enfim, eu uso mesmo, assim, o aerógrafo quando é, tipo, coisa assim, que nem, por exemplo, a pele, que se eu passar com o pincel, vai ficar marcado, eu vou demorar um pouco mais pra conseguir deixar do jeito que eu quero, né, bonito do jeito que eu quero. Ali, por enquanto, eu tô só passando a tinta mesmo, não tem nenhum detalhe, nada, só tô cobrindo mesmo. Como eu já fiz ali também o pré-sombreamento, então ele ajuda. E assim, como a tinta tá molhada, ainda não parece muito, mas logo que a tinta dá uma secada, vocês vão ver, porque... lembrando, todas as tintas que eu tô usando aqui são da Acrylex, né? Como eu tô começando, então eu acho legal começar com algo mais barato, né? Então eu tô usando Acrylex. Agora eu vou usar o verde pra fazer a grama ali, né? Que cresceu, os musgos que cresceu em cima das rochas. Essa base aí eu não fiz na impressora de resina, eu fiz na de filamento. Somente a Lara que foi feito na de resina, né? Pra dar um detalhe a mais, né? Só que como eu não sei muito bem mexer, então teve algumas falhas. Quando eu for pintar, tiver mais próximo à câmera, vocês vão ver quando eu for pintar a Lara. Tem alguns lugares que teve algumas falhas. Mas como eu tô fazendo pra treinar, né, eu tô aprendendo, então eu achei justo trazer aqui pra vocês verem. Eu vou passar um pouco de verde em todo o tronco, nas pedras, porque cresce musgos, né? Cresce o verde ali em cima dessas coisas quando fica muito tempo parado, né? Quando fica muito tempo ali na mata. E aí a base ficou mais ou menos assim, ó. Eu achei legal, né? Achei bem interessante. Se vocês podem ver ali as pedras que, né, deu um destaque. No começo parecia que não ia dar certo, mas depois deu. Agora eu vou pintar o tucano. Nossa, esse tucano deu um pouquinho de trabalho, porque ele é bem pequenininho. Inclusive, eu nem consegui gravar pra vocês, só gravei algumas partes. Depois eu mostro ele como ele ficou, né, finalizado, né? Ó, aí ele tá finalizado. Não tem segredo, né? Ele é preto, branco e um laranja. E aí tá o macaquinho também. O macaquinho foi o mais difícil de fazer, porque, sei lá, não sou muito boa em pintar esse tipo de animal, né? Mas, ó, eu achei que ficou legal. Achei que ficou uma base bonita e ficou legal pro meu agrado. Pra quem tá fazendo uma das primeiras peças, né? Eu achei que ficou bem interessante. Agora a gente vai iniciar a pintura da Lara. Aí eu fiz, é aquele mesmo mistura de marrom que eu fiz, só que eu fiz com um pouquinho mais de preto pra dar diferença ali no tronco e do sapato da Lara, né? Então eu passei o marrom em todas as peças dos sapatos, nos dois pés, né? E também a peça toda tá com pré-sombreamento, então ajuda bastante. Tudo que tinha marrom ali eu fui passando, tanto no sapato quanto na bota e, se eu não me engano, os shorts que ela tá vestida. Não, acho que os shorts eu fiz de uma cor mais clara, é verdade, pra dar diferença também. Olha lá, se vocês forem ver, o shorts eu fiz um marrom mais claro. Então eu peguei o marrom mesmo da Acrylex, não fiz mistura nenhuma e pintei todo o shorts ali. Agora com esse mesmo marrom do shorts, eu fiz as luzes do sapato. Do sapato e do arco também, né? E com o marrom das botas, eu fiz o pré-sombreamento dos shorts. O pré-sombreamento não, eu dei as partes escuras dos shorts. Agora na pele, eu comecei passando um rosinha. Eu não sei qual que é o nome dessa cor, acho que é púrpura. Não, não é púrpura não, é fúcsia. Algo assim, sou péssima com o nome de cor. Mas eu passei essa cor mais rosinha. E depois eu fiz isso em toda a pele da Lara Croft, tá? Nas pernas, nos braços e também no rosto.
Agora eu vou vir com um vermelho e passar na parte de sombra da pele da Lara Croft, né? Então tudo ali naquela parte de sombra eu coloco mais ou menos ali num jeito que pegue só as partes de baixo, né? Vem de baixo pra cima pra passar todo vermelho, porque quando a gente passar a cor de pele, né? A cor da pele dela, a gente fica aquele tom um pouco mais rosado, em vez de ficar só o tom de pele, né? Porque a pele feminina ela tem um tom mais rosado, né? Então quando a gente passar o tom de pele, ele vai ficar com um aspecto mais rosado. E isso ajuda também em achar sombras, né? Ó, tô passando a primeira camada ali do tom de pele, ó. Parece que cobre tudo, né? Porque as cores da Acrylex, elas não são tão transparentes, né? Mas assim quando seca e a gente consegue ver melhor essa diferença. Ó, se você olhar ali agora, você vai ver que ali, ó, tá vendo? Tem um tomzinho um fundinho de rosa. Pra gente conseguir ter essa transparência, a gente tem que fazer, assim, bem ralinha a tinta da Acrylex. É que na minha câmera não dá pra ver muito bem, porque não é das melhores, né? Mas fica, assim, com um fundinho rosa. Claro, isso daí também demandou algumas demãos de tintas, né? Ali eu só tô mostrando a primeira, mas, assim, a gente vai fazendo até a gente achar o tom ideal, o tom que a gente gosta. E agora eu vim com um tom de pele um pouco mais escuro para fazer Perdão, com um tom de pele mais claro para fazer as luzes do personagem, né? Então eu venho de cima e vou aplicando onde eu acho que vai bater luz. Onde eu acho que tem luz, né? Aí toda a parte que é a pele eu faço esse mesmo trabalho. Agora eu vou pintar as meias da Lara, né? Como eu passei um marrom em toda a peça, então eu venho com tipo um cinza bem clarinho. Coloquei mais branco do que preto, deixei bem clarinho e fui passando. Então assim, quando ele secar, vai ficar aquele fundo marrom, ele vai ficar com um aspecto de sujo, sabe? Aí eu fiz isso nas duas botas. Eu acredito que eu não tenha mostrado as duas, né? Porque é o mesmo processo, eu acho que não preciso ficar mostrando a repetição. Ó, você viu como secou ali? Deu a luz em cima do sapato, tá vendo? Agora eu vou fazer a pintura do cabelo. Eu passei preto, né? Todo preto no cabelo. Todas as partes do cabelo eu passei a cor preta. E depois eu venho com marrom, fazendo um marrom bem seco, assim, fazendo um dry brush pra dar, tipo, as luzes do cabelo dela. Porque ela não tem o cabelo preto, né? O cabelo dela é meio marrom, assim, meio castanho escuro. Ali eu já passei todo preto, agora eu vou vir com o marrom. Vai dando uma clareada. Depois é legal você vir com o pincel mais fino, com um tom um pouco mais claro, vir fazendo tipo um fio a fio, assim, pra dar um pouco mais de luz, né? E um pouco mais de profundidade, assim, no cabelo. Ela ficou mais ou menos assim, terminado. Depois eu venho com a... É que eu acabei não gravando. Mas eu venho com um pincel mais fino e vou fazendo um pouco mais de luz. E agora a gente vai pintar essas fivelas, esses negócios aí que segura as armas da Lara Croft, né? Eu fiz no preto, então não tem segredo, né, gente? Só passando o preto ali com muito cuidado para não manchar o restante da peça. Se vocês verem ali no short dela, eu até coloquei fita, mas quando eu fui pintar o tom de pele, ele sai um pouco no short, né? Mas depois eu venho e faço a correção.
E agora eu vou fazer o tom da blusa. Aí no vídeo ele tá meio azul, né? Mas eu usei o azul escuro da Acrylex e usei também o verde musgo. Então eu misturei os dois e com um pouquinho de branco para ele ficar um pouco mais claro. Aí não sei porque na câmera ficou azul, mas ele é meio puxado pro tom esverdeado. Mas também vou com muito cuidado para não pintar a pele, né? Passando todo azul na blusa. Depois a gente vai vir e vai fazer escurecer um pouco, né? Dar as sombras e também aquele aspecto de sujeira, né? Porque a Lara tá sempre arrebentada, sempre suja, então vai ter isso aí na roupa dela também. Vou finalizar, ela ficou mais ou menos assim, né? Passei todo o tom de azul. E agora a gente vai fazer esse couro aí que tem em volta dela também. Eu fiz no marrom, que eu acho que fica bem legal. Também é outra coisa que não tem segredo, né? Só passar o marrom com muito cuidado ali em toda a peça. E depois, no final, assim, depois que a gente invernizar, eu vou vir com o prata, né? E vou fazer as fivelinhas ali tanto dos shorts quanto dessa parte aí, que segura o arco dela, né? Agora com o aerógrafo, com a tinta preta bem diluída, eu vou fazer as marcações das partes escuras da peça, né, da roupa dela, e também com esse mesmo tom eu vou tentar dar um aspecto de sujeira na roupa dela. E deixo borrifar um pouco no corpo também, no tom de pele, para parecer que espirrou, né, a lama espirrou nela. Agora a gente vai fazer a pintura do negócio que segura as flechas dela, que eu não sei o nome disso daí. Ele tá meio esquisito assim, gente, porque eu não sei o que eu fiz com o Prime. Acho que eu diluí demais, não sei o que foi. Que ele ficou assim, mas não tem problema. Ele pegou a tinta normal. Acabou que eu não consegui gravar finalizando, fazendo isso daí, pintando essa parte, né? Porque eu até gravei, na verdade, né? Mas o arquivo corrompeu, se perdeu, eu não consegui colocar aqui no vídeo pra vocês. Mas eu mostro quase tudo aí. Eu faço a primeira demão, né? Pra mostrar pra vocês o tom. Esse é o marrom, também da Acrylex. E depois eu vou corrigindo as cores. Olha lá, sim, finalizada. Eu passei várias demãos, porque sabe que a tinta da Acrylex é bem complicada. Então foram algumas demãos e daí ficou nesse tom. E agora eu tô passando a cor terra queimada nessa parte que parece que é um couro, não sei. Nessa parte aí, eu tô passando um tom de pele, é o areia, se eu não me engano, com um pouquinho de marrom. E agora vocês fiquem com o resultado. Eu fiz alguns machucados nela, algumas sujeiras e eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita para seguir a gente. Valeu!